Está começando, em Emoiti, pode jeticar. Muito bom dia a todos, estamos aqui na Escola Guateca Marçal de Souza, com a presença de vocês. Muito obrigado por terem aceitado o meu convite. E é isso, estamos aqui com a professora Rosilene, a professora Nelly e os alunos do primeiro ano. A Átila, o Rony e o Thomas, são alguns dos alunos aqui. E o tema de hoje é Setembro Amarelo. A primeira pergunta quem vai responder é a professora Nelly. O que é Setembro Amarelo, professora Nelly? Setembro Amarelo é conscientização de prevenção ao suicídio. É muito importante falar como foi criado, como surgiu, né, esse projeto, né, campanha, na verdade, né, campanha sobre conscientização e prevenção ao suicídio. Foi criada em memória de um adolescente americano, né, que tirou a própria vida, deixando os amigos, familiares em profundo luto, né? E o mês de setembro, no meu ponto de vista, é importante a escola estar abordando, estar falando sobre conscientização, né? Visando em estar fazendo uma roda de conversa, ou até mesmo um projeto, ou chamar um psicólogo para estar falando sobre o assunto, porque na nossa realidade, no nosso âmbito, na própria comunidade, existem pessoas que enfrentam situações onde se vê numa situação que não faz sentido, né? Então, é importante estar falando e a gente tendo uma visão, além de ser uma professora na sala de aula, mas também de ter a visão além de, se a gente deparar com um aluno, né, que não está bem, de sentar e dialogar, conversar, oferecer um ombro amigo, né, e dar o apoio. Só ressaltando aqui o significado da cor amarelo, que é uma cor simbólica que representa vida, alegria, luz e elementos que contrapõem o sofrimento e a escuridão, né? Que muitas vezes cercam as pessoas que enfrentam problemas emocionais e mentais. Já que a professora Nelly tocou nesse ponto de ambiente escolar, eu queria perguntar a próxima pergunta para a professora Rosilene. Na sala de aula, você se preocupa só com a sua aula ou com os alunos também, em questão de Setembro Amarelo? Na questão do Setembro Amarelo, a minha aula, como é língua inglesa, eu já presenciei um pouquinho de dificuldade de trabalhar por eu ser uma professora que segue uma sequência didática, né? Mas eu sempre procuro estar juntando, fazendo uma junção do meu conteúdo com o tema Setembro Amarelo. Mas, assim, particularmente, eu penso que é de grande valia para a nossa escola estar abordando esse assunto. Como já foi dito aqui, que o índice agora da parte do suicídio, né, diminuiu bastante. E acredito que isso graças a esse apoio da escola. Porque a partir do momento que o professor ele enxerga o aluno, lá ele não vai deixar a sua disciplina, mas ele já vai observar que ali algo não está sendo legal para aquele aluno. Então é um momento assim de chamar, conversar. No meu caso, como eu tenho uma aula, para mim, assim, os alunos têm mais receio de vir me procurar, por eu estar muito pouco tempo na escola. Enquanto os outros professores, principalmente de língua portuguesa, que tem mais aula, eles já se aconchegam a mais, porque ali ele tem mais tempo de diálogo com o aluno. E sempre que eu posso contribuir, eu faço a minha contribuição. Tem a minha disciplina? Sim.
mas também tem aquela visão de estar olhando se aquele aluno realmente precisa da minha ajuda no momento assim naquele momento. Se precisar, eu já aviso, ó, precisa da prof, eu dou meu número, conversa comigo, procura um horário, né? Porque ele tem o momento certo para tratar desse assunto. E o Setembro Amarelo, para mim, é um tema muito forte. Eu também tenho um pouquinho de dificuldade de trabalhar com ele. Estamos aqui também com o nosso coordenador, o Josué, e eu queria direcionar a próxima pergunta para ele. Se alguém vir até o senhor falando que quer tirar a própria vida, o que o senhor faz? Olá, tudo bem? Quando vem essa pessoa, então a gente procura estar conversando, né, vendo por que ela está assim, né? E a gente procura falar algumas, ter um diálogo para ter um conforto para ele, né? Principalmente um conforto espiritual, porque ele tem com certeza lá, de uma vivência, né? Talvez de um trauma que ele teve, né? Um passado, assim, talvez muito conturbante, né? Então a gente tenta, de alguma forma, conversar com ele para poder amenizar essa situação aí, né? E geralmente são raízes, né, muito profundas essa questão, né? A gente for conversando, a gente vai ver que envolve família, né? E estrutura familiar, né? Então a gente procura, né? Quando vem uma pessoa assim, então a gente procura sempre estar confortando de melhor forma possível, né? Para ele não cair mais na tristeza, né? E para ele melhorar nesse sentido aí. Estamos aqui também com os alunos do primeiro ano A, e eu vou começar a perguntar para eles sobre o ponto de vista na adolescência deles. Começando pela Átila. Átila, no seu ponto de vista, o que é depressão? Bom, no meu ponto de vista, a depressão, ela é como um sufoco, né? Que os jovens têm vários problemas da vida e às vezes não tem muito apoio da família. E com isso, ele acaba se isolando e tendo tristeza, profundas tristezas, isso acaba acumulando e fazendo com que ele fique mais angustiante a cada dia que se passa. E é bom a gente, se tiver algum colega, né, algum colega que estiver passando por alguma coisa, bom, a maioria das vezes eles não falam pra gente, né, a gente chega, a gente conversa, não tem como ele se abrir, porque a gente não tem essa certa intimidade, mas eu assim, como um pouco de experiência sobre isso, é muito bom o jovem conversar com alguém que ele possa confiar. Muitas vezes não tem essa pessoa, mas eu aconselho mesmo, falar com Jesus, porque ele é o amigo nessas horas ruins, ele é amigo nas horas boas também. É bom conversar com Jesus, se abrir para ele, porque ele é a pessoa que você pode confiar o tempo todo, todos os dias. E eu deixo esse conselho para todos os jovens. É isso. Junto com a depressão vem muitas outras doenças, vou dizer assim. Talvez isso não seja a palavra certa, mas junto com ele vem a ansiedade. E essa pergunta eu vou passar para o Rony. Rony, no seu ponto de vista, o que é a ansiedade? Bom, no meu ponto de vista, a ansiedade é meio que um medo que a gente tem. Tipo, como assim um medo? Um medo de algo que ainda tá vindo ainda. Tipo, você tem medo de algo que nem aconteceu ainda, por exemplo. Tipo, você começa a tremer. Muitas vezes você já vê uma pessoa que tem essa ansiedade, você vê ela muitas vezes tremendo, ou muitas vezes elas nem mostram esse tipo de coisa, mas ela tem esse tipo de ansiedade. E é tipo um medo que nem aconteceu ainda, mas ele já tem aquele certo medo,
aquela certa insegurança, aquela, como eu vou dizer, medo de morrer, por exemplo, tipo, medo de algo que não aconteceu, e isso acaba fazendo com que leve à depressão, e muitas das vezes acabam se matando, e meio que para ajudar, eles não dão sinais pra gente, ou eles nunca nem falam com com os pais, com mais adultos, por exemplo, e eles acabam meio que tirando a própria vida. Por isso que é bom procurar ajuda quando a gente sofre esse tipo de ansiedade, quando a gente sofre com alguma coisa assim, a gente tem que buscar ajuda com mais experiente nesses negócios. Eu já passei pela ansiedade, é como se fosse um aperto no coração. E essas duas doenças, vamos dizer assim, elas sempre andam juntas. E como é uma doença na alma, vamos dizer assim, ele sempre vai ter resultado físico. E alguns resultados físicos é a automutilação. E essa pergunta eu queria direcionar para o Thomas, perguntar se você já teve essa experiência de alguém ou você com a automutilação, ou alguém se cortando. Eu nunca passei por isso, mas eu conheci uma pessoa assim, amiga de escola. Teve uma vez, eu acho que ela cansou de esconder que ela se cortava, que ela tinha esse negócio. Aí nós estávamos conversando um dia no pátio da escola, aí ela me contou que ela tinha depressão, aí a única forma dela meio que, como que eu posso dizer, meio que transformar aquilo em, tipo, para ela liberar aquela dor que ela sentia por dentro, ela se cortava, porque aquilo aliviava a dor que ela estava sentindo por dentro. Então, ela falava que quando ela não se cortava, ela sentia um aperto assim, que ela tinha vontade de tirar a vida dela, que se passasse uns 3 dias sem se cortar, ela já ficava ansiosa e queria se cortar, se matar. E aí eu falei assim para ela que a única forma dela aliviar aquela dor que ela sentia por dentro era meio que indo na igreja, começando a conversar com outras pessoas sobre aquilo, para ela ir liberando aquela dor que sentia por dentro, aquele medo, contando para ela se libertar. Estamos aqui também para, se você precisar de ajuda, os professores estão aqui, ou até mesmo nós, alunos, os coordenadores, a escola está aqui para ajudar vocês que estão nos ouvindo, ou se você quiser uma conversa mais reservada, falar com a psicóloga Denise, que ela vem aqui toda sexta-feira nas aulas do itinerário. E é isso, a Escola Guateca agradece os ouvintes. Você ouviu Inhemoiti, Pode Jeticar.